Ela tá ao vivo agora. Cadê o flash? Tá. Tô esperando. Tá. O que é isso aqui, Pedro? Oi, gente. Boa noite. Pode. Agora a professora chamar Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, Bruna, boa noite. Boa noite, Roberta. Então, Tudo bem? gente, desculpa o atraso, tá? Mas é assim mesmo, né? Tudo ao vivo, a gente passa por alguns perrengues. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruna Queiroz. Eu faço parte do executivo, né, do PSB Saquarema. E hoje a gente está aqui com a nossa amiga, a professora Roberta Viola, que tem um currículo maravilhoso. É bióloga, especialista em biociências e saúde. E eu, antes de chamar a Roberta para a gente conversar, eu queria falar com vocês sobre a nossa outra live que foi feita com a Luciana, né, a professora, que, junto com a Bia. E a gente queria convidar vocês para estarem curtindo a nossa página no Facebook, no Instagram, tá bom? Porque é bacana essa troca de informações que a gente hoje tem a possibilidade de fazer. Vamos lá, Roberta, seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o novo coronavírus, né? E por que ele é novo? Bom, deixa eu dar boa noite para todo mundo aí, agradecer pelo convite. Feliz de ver um PSB se renovando, ver um PSB no nosso município com uma cara nova. Eu acho que isso é muito importante para a gente, né? E que bom que a educação é tudo, né? Então a gente usar da educação para transformar é importante. Bom, quando você fala em novo coronavírus, Bruna, a gente precisa considerar algumas coisas. A gente vai fazer um histórico rapidinho. O coronavírus ele foi identificado por volta de 1960 e nós temos 7 tipos de vírus identificados, né? Desses 7, nós temos 3 conhecidos, né? E que causaram alguns danos para a gente nesses períodos atuais, que é o que causou, né, a síndrome aguda respiratória, né, em 2002, lá na China, o que causou, né, a síndrome do Mediterrâneo, que foi em 2012, e aí a gente tem o nosso novo corona, que agora começa em 2019. Rapidinho para eu voltar. Em 2002, quando a gente tem da síndrome aguda respiratória, ele tem um salto de organismo para organismo. Ele vem do gato de civeta na China e, né, vai para a espécie humana. E a gente tem, né, na síndrome do Mediterrâneo, naqueles espaços, vem do dromedário para a espécie humana. Só para a gente considerar também, rapidinho, todos os tipos de coronavírus que nós temos, eles são zootrópicos, eles são específicos de animais. Dificilmente eles acometem a espécie humana, mas quando eles dão esse salto de espécie, eles causam esses danos. Esse novo coronavírus, a gente já tem identificado como advindo do morcego na China, né? Lá em Wuhan, a primeira cidade que a gente tem a descrição da doença, porque a China tem essa prática de se alimentar desses animais silvestres do local lá, tá bom? Então, por isso que ele é chamado de novo coronavírus, entendeu? Entendi. Gente, a nossa live ela tem uma interação com vocês, tá? Se qualquer suas perguntas, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui que a gente vai perguntando a Roberta, tá bom? Ô Lu, Roberta, a Lu tem uma pergunta ali, né? Isso. O salto, que seria esse salto? No caso do contato de proximidade com a espécie, né? No caso do gato de civeta lá, com o primeiro SARS, né, que é a síndrome aguda respiratória, é por conta dos criadouros. No caso do morcego, a gente tem a descrição que ele é uma iguaria alimentar, né? Ele é usado
na indústria, no espaço de alimentação dos chineses. Então, o vírus está presente nesse animal, então quando a pessoa se alimenta ou manuseia esse animal para se alimentar, ela se contamina de alguma forma, tá bom? Ah, tá, entendi. E então a gente falou, porque eu tenho algumas perguntas aqui também, Sim. Roberta, a gente falou um pouco sobre como o vírus sofreu, né, essa mutação. A gente explicou um pouquinho por que coronavírus, né? Por que ele é novo. E qual a diferença, né? Que é uma pergunta que todo mundo às vezes acha que é duas doenças ou acha que tudo é a mesma coisa. Tem uma diferença do coronavírus para o Covid-19? O termo Covid, né? Ele se refere à doença causada pelo coronavírus, né? Então, o coronavírus, ele é o vírus causador da Covid-19. A Covid é a sigla em inglês, né, de doença do coronavírus. E o 19 é porque ela foi identificada em 2019, tá bom? Então, a Covid é a doença. A Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus. O vírus que causa, né, a Covid-19 é o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, entendeu? Entendi. E qual a diferença entre os sintomas do novo coronavírus e os sintomas da gripe de um resfriado? Existem números causados que notificam essa coisa real de, às vezes eu estou com gripe e acho que estou com vírus. Sim, né? Como que a gente consegue, enquanto cidadão, identificar isso? Tá. Assim, deixa eu só voltar lá atrás, acho que foi o Ricardo Moraes que perguntou se a questão do meio ambiente, ele impacta. Eu vou falar um pouco disso à frente, mas ele impacta sim, né, de forma direta, até porque quando você tira o reservatório natural, que no caso seria o morcego, que seria o gato de civeta no primeiro corona que a gente tem descrito, né, e os dromedários, que a gente desloca eles dos espaços naturais, esse salto que a Lu já tinha dado conta, perguntado, eles dão esse salto por conta disso. Então, a destruição, o impacto de meio ambiente influencia de uma forma direta, né, nessa proximidade com essas doenças. Eu vou falar depois disso um pouquinho no final, tá? Você perguntou com relação à questão da gripe e do Covid. Né? Do Covid não, na verdade, do coronavírus. A gripe, ela tem uma sintomatologia própria. Ela tem lá, né, ela vai causar desconforto, febre, dor muscular, diarreia, vômito. São sintomas que às vezes a gente nem percebe na gripe. O corona, né, a Covid, ela tem uma característica, né, importantíssima. Ela tem 3 grandes sintomas diretos que a gente fala, né, que são febre, tosse e diarreia. A gente faz o primeiro diagnóstico da doença, né, ou diarreia não, desculpa, dispneia, falta de ar, né? A diarreia é um sintoma secundário. Esses 3 sinais característicos da doença são que nos levam aos primeiros diagnósticos da doença. A gripe, o que vai diferenciar da gripe é que a gripe normalmente não dá febre no primeiro momento, entendeu? Ela vai dar a sensação de mal-estar, a febre acontece depois. Com o corona, a gente tem a primeira arrumação. Roberta, mas isso pode sofrer variação? Claro que isso pode sofrer variação. A gente tem o que a gente chama de sintomas, né, diretos, né, os primários, e as suas decorrências. A gente tem outros sintomas, né, respiratórios, como a pneumonia, por exemplo, como a tuberculose, que pode acontecer porque o organismo está sendo acometido de um vírus que vai mexer nesse espaço respiratório. A gente tem também já descrito, Bruna, Sim. a questão de insuficiência cardíaca, né? A gente também tem essa questão da insuficiência cardíaca já descrita na literatura. Em tão pouco tempo a doença, ela tem, né, mostrado uma sintomatologia muito grande. Ela começa com as 3 primeiras características e depois a gente tem essas características secundárias, tá bom? A Lu perguntou aqui se ele foi criado em laboratório. Isso. É mito ou realidade isso? É mito. Isso não foi criado. Esse cara não foi criado em laboratório, de jeito nenhum.
né, ele não é criado em laboratório. Os vírus são, né, organismos biológicos, eles são, né, fruto de um espaço natural e que eles dão esses saltos mutacionais por conta deles estarem indo de uma espécie para outra ou na mesma espécie. O simples fato deles se replicarem dentro da gente, né, essa leitura de DNA que eles fazem, eles já se modificam. A questão é que essa modificação, Bruna, às vezes pode causar danos na espécie que ele está. E às vezes não causa nada, entendeu? Então ele não é criado, é mito, por favor, isso não é verdade. Por favor, tá gente não pode, né? Não, de jeito nenhum. E ainda falando sobre esses sintomas, e quando a gente tem um familiar, né, que a gente hoje também tem as pessoas assintomáticas, né? E no caso dessas pessoas assintomáticas, qual o perigo, né, dessa pessoa, você está perto de uma sintomática e quando ela está na família, né, como identificar isso, vamos botar assim? Bom, vamos falar rapidinho, antes da gente falar dessa coisa de assintomático e sintomático, deixa eu falar um pouquinho para vocês de formas de transmissão, né? A forma de transmissão da doença, elas são três basicamente, né? Tosse, né? Fala e espirro. Né? A tosse, a fala e o espirro, eles vão dar uma distância de contaminante. Essa é a contaminação direta, que a gente chama de transmissão direta da doença. E a gente tem a transmissão indireta, que é contato com objetos contaminados. Então, se eu tenho uma doença e espirro em algum determinado lugar e aquele lugar não sofre algum tipo de higiene, o vírus pode permanecer ali em até 72 horas, é o tempo que ele pode permanecer, dependendo da superfície que ele está localizado. Tá? Eu estou generalizando, porque eu não estou falando de uma superfície específica. E aí, essa relação de transmissão acontece. Então, eu tenho a transmissão direta, né, que é tosse, espirro, né, e fala, tá? E eu tenho as transmissões indiretas, que é a forma de contato com um objeto contaminado, né, com algum elemento contaminado, ou mesmo um organismo, né, externamente contaminado. É coisa de tocar o abraço, por isso que hoje a gente não abraça mais. E aí, uma vez transmitida a doença, ela vai ter um tempo de incubação. O tempo de incubação dessa doença, né, o que a gente chama de janela, ela dura de 2 a 14 dias. Roberto, ele pode ser um pouco maior? Pode. Existem muitos fatores que levam esse período poder ser maior ou menor, quer dizer, ele fica nesse espacinho aí de 2 a 14 dias. A saúde da pessoa, o local onde ela vive, o clima onde ela está, né, são coisas importantíssimas a serem levadas em consideração. Quem mora muito afastado, por exemplo, né, de repente nem vai se contaminar ou vai se contaminar e nem vai perceber a doença. Mas quem vive num grande centro urbano, que está muito aglomerado, onde a gente tem aglomerações, o índice de transmissibilidade é alto e o índice de desenvolver a doença é mais alto. Falando em sintomático e assintomático, né? Ambos transmitem a doença, isso é fato, tá? Tanto quem apresenta os sintomas, que é o sintomático, quanto o assintomático, que não apresenta os sintomas da doença. Bom? Então, um paciente assintomático, às vezes ele é muito mais complicado, porque você não sabe se tem ou não a doença, entendeu? Então, uma pessoa assintomática, ela não aparece de uma forma direta. Você pode até apresentar um sinal ou outro, mas se você não fecha o conjunto de sinais iniciais, que é febre, né, e a dispneia, a gente não consegue fechar o diagnóstico de uma forma direta, tá bom? A gente tem muitas variantes aí, eu estou sendo, assim, né, muito didática para a gente poder entender a questão da doença e do vírus. Então, assim, todo paciente sintomático, ele apresenta os sinais e sintomas característicos e todo assintomático não apresenta sintoma nenhum. E aí, como é que a gente faz isso? Se a gente teve contato com alguma pessoa que teve a doença ou teve proximidade com ela, a gente já se precaver com relação a isso. Não é necessário nesse momento, né, é uma quarentena, mas o distanciamento ele é necessário. Entendeu, Bruna? Entendi. Respondi? Respondeu. Tá. Agora, ainda falando sobre isso, o que fazer caso um familiar apresente sintomas do vírus? Qual o primeiro passo que a gente tem? Já vai logo para a emergência? Não vai? Como que seria isso?
A gente hoje no nosso país, né, a gente às vezes não quer discutir política, porque as pessoas não querem discutir política, mas saúde pública é política, né, educação é política, não tem jeito. O nosso país hoje, ele decidiu tomar decisões muito radicais, né, decisões muito difíceis. Então, a gente hoje tem as nossas grandes referências em termos de informação, que é a Fiocruz, que é o FRJ, o Instituto Butantan. Quais são as recomendações dadas? No momento que você tem os sintomas, você tem que ser encaminhado para uma unidade de emergência. A unidade de emergência mostrou que pode ser o Covid, ele vai para o diagnóstico, ele vai fazer o teste. Por que eu estou falando da questão de saúde pública? Porque a gente, né, não está tendo tempo hábil, porque a doença ela tem alta transmissibilidade. Então, ela não está tendo tempo, a gente enquanto saúde, não está tendo tempo de conseguir, né, produzir, né, diagnóstico suficiente, produzir testes suficientes para diagnosticar a doença. Então, hoje, no nosso país, só quem apresenta os primeiros sinais e sintomas, febre, tosse e dispneia, é quem vai para o hospital, né, a gente encaminha para o hospital com aquela asfixia, a tosse é uma asfixia, ele fica sufocado. E aí é feito o teste. Diagnosticado, ele vai entrar para um processo de isolamento. A gente vai diferenciar distanciamento, isolamento e quarentena, também diferencia isso para a gente. Então a gente tem essa diferenciação, diagnosticou, fez o teste, deu positivo, isola o indivíduo, né, ele vai para o isolamento. Se, né, a taxa de anticorpos no exame ela for baixa, mas ela apresentar positividade com sinais e sintomas, ele tem que ficar em casa. Se os sintomas agravam, ele vai ficar no hospital e vai fazer o tratamento dentro do hospital. Entendeu? É isso que é feito hoje. Entendi. Eu tenho umas perguntas aqui. Sim. Uma pessoa perguntou se você poderia falar sobre a família de um vírus. Como que seria? Mas tem uma que está mais agora, a gente na nossa fala, Sim. Que ele perguntou assim: existe algum medicamento utilizado normalmente para enfermidades crônicas, diabetes, hipertensão, que devem ser interrompidas quando acometido do Covid-19 sintomático? A pessoa ela tem que interromper? Esse diagnóstico, eu sou bióloga, né, então eu não posso dar diagnóstico. O aconselhamento para suspensão ou não da medicação, ela deve ser avaliada pelo médico, né? O médico vai fazer essa avaliação, porque dependendo da medicação, se ela for imunossupressora, né, se ela diminuir, né, o espaço imunológico da pessoa, né, o que a gente chama de força imunológica, a gente ele tem que ser suprimido em algum momento. Mas isso quem vai avaliar é o médico por alguns exames laboratoriais. Entendeu, Bruna? Sim, porque aí é o médico que vai dizendo, isso, né? O importante é a gente ir ao médico, fazer o exame, não ficar em casa, né? Tomando qualquer coisa, né? Não, de jeito nenhum. A gente infelizmente, no nosso espaço, né, aquilo que a gente está falando com relação à saúde. A saúde pública, ela deve olhar sempre para a prevenção e não para a remediação. Então, se a gente olha para os processos de prevenção, Bruna, a gente, né, diminui os processos de remediação. Né? A pesquisa no nosso país hoje está brigando, né, espaço a espaço com o vírus e com as falsas informações que a gente tem. Por quê? Porque a gente não entendeu que a prevenção nesse sentido, ela seria a coisa mais importante. O que a gente fala hoje dentro dos espaços, né, da biologia, nos espaços educacionais, nos espaços de pesquisas? Só duas coisas funcionam de fato para o corona: isolamento e vacina. Prevenção, isolamento, né? Prevenção, isolamento, prevenção, vacina. O problema é que a vacina leva, às vezes, até 2 anos para serem produzidas. Entendeu, Bruna? Então, a gente está correndo contra o tempo. E o nosso vírus aqui, ele se adaptou rapidinho ao nosso clima. Ele conseguiu, né, se modificar a ponto de ficar numa situação confortável. E aí, eu já tenho, né, novas cepas desse vírus, já tenho diferenciações desse vírus. Então, a gente está com uma dificuldade de conseguir, né, uma vacina, né, sobre a questão
uma vacina eficaz para a doença, entendeu? Para o vírus, entendeu? Entendi. Né? Mas essa vacina, ela pode ser feita porque a gente sabe que existe um prazo aí, mas ela pode ser antecipada. Sim, ela pode ser antecipada, ela pode e está sendo sendo produzida, ela pode, já está sendo produzida, só que ela não pode simplesmente cair né, na questão de apressar a doença. Né? Eu vou responder uma pergunta aqui que fala assim, fala um pouco sobre mutação. É verdade que o vírus se manifesta de diferentes formas, com coagulação sanguínea? Eu vou falar disso rapidinho. Antes de eu falar disso, deixa eu só voltar dessa questão que você estava falando da vacina. O que a gente precisa entender, sabe, Bruna, que eu tenho visto, né, as pessoas falarem, as pessoas conversarem muito sobre e não parar para procurar essas fontes sérias de informação, é que assim, existe uma série de medicações, principalmente os antibióticos, que estão sendo utilizados para a doença. Não, eles não estão sendo utilizados para a Covid-19. Eles estão sendo usados para as intercorrências da doença. Entendeu? Porque as intercorrências da doença, a gente tem, né, os sintomas básicos, que é aqueles 3 que eu falei para você, e a gente tem as complicações. Quais são as complicações? Eu tenho aí a pneumonia, eu tenho a tuberculose, eu tenho a arritmia cardíaca, eu tenho o infarto agudo do miocárdio, eu tenho, né, doença crônica renal, eu tenho a má coagulação do pulmão, que o vírus causa, ele danifica o sistema, e eu tenho doenças oportunistas que se aproveitam desse período para se desenvolver no organismo. Eu tenho organismos oportunistas, que vão causar essa doença, que podem causar outras doenças. Por isso que o antibiótico tem sido usado dentro do hospital. A gente não tem que se automedicar, entendeu, Bruna? A gente não pode fazer essa automedicação de jeito nenhum. Tô com sintoma, toma antibiótico. Não. Faz o diagnóstico, viu que é Covid, de fato, a Covid-19, diagnosticou, deu ok, fez o tratamento. A medicina naquele espaço, né, ela vai fazer uma indicação até de um antibiótico, se for necessário, caso haja uma complicação da doença. Entendeu? É isso que acontece. Entendi. Na pergunta aqui, né, ela fala um pouco sobre a mutação. O vírus se manifesta de diferentes... Sim, o vírus se manifesta de diferentes formas e os sintomas também se manifestam de diferentes formas. Né? A questão da coagulação, a gente tem no pulmão lá, né, o vírus ele causa, né, uma falência dos alvéolos pulmonares e as pessoas vão literalmente sufocando em sangue. Hoje, um dos tratamentos é a heparina, mas é dentro do hospital. Entendeu, Bruna? Entendi. Né? Acho que respondi aí. Né? Ainda falando sobre vacinas, tem uma pergunta aqui que fala: a vacina contra a gripe protege contra o coronavírus? Não, mas ela não protege contra o corona, mas ela nos auxilia a diagnosticar o corona. Por quê? Porque quando eu me vacino contra a gripe, né, contra a influenza, eu consigo ter, né, a gripe evitada. E aí, se eu evito a gripe, eu previno da gripe, eu deixo os sinais e os sintomas da gripe que podem ser confundidos em algum momento com a Covid, né, com a Covid-19, eu já consigo, né, perceber que aquilo ali é Covid. Se eu estou vacinado para a gripe, eu não fico gripado. Então, se eu não fico gripado, aquela doença ali naquele momento pode ser a Covid. Então, eu já faço a inserção para a Covid, entendeu? Entendi, ajuda, né? Ajuda. Porque aí pelo menos você já está com uma imunidade. Você já está imunizado para a gripe, então qualquer doença que venha com essa sintomatologia, a gente tem, né, a sintomatologia da Covid, entendeu? Bacana. E aí vamos falar um pouquinho sobre pessoas. Sim. E eu tenho uma pergunta aqui. Por que não são apenas as pessoas de risco que precisam ficar isoladas? A gente vai falar da prevenção, porque as pessoas de risco, elas podem vir a óbito muito mais rápido. Pessoas que não estão no espaço de risco são reservatórios e transmissores da doença. Então, por exemplo, na minha casa tem os meus pais que são idosos, tem as minhas irmãs, né, e eu, né, nós 3. Eu estou afastada deles já há algum tempo. E tem os meus sobrinhos. Né? Os meus sobrinhos, o risco deles ficarem doentes é muito menor do que o meu, e o meu risco é muito menor do que o dos meus pais. Porque o nosso sistema imunológico ainda está muito ativo.
diferentemente dos meus pais. Então, a chance de eu ser uma portadora, né, assintomática é muito grande. Então, né, a ideia é que eu não faça esse contato com eles, porque eu posso transmitir para eles a doença. Entendeu? Então, Entendi. a doença ela pode estar em em todas as pessoas. A questão é que a gente, enquanto assintomático, a gente é um transmissor da doença. Entendeu? Entendi. E no caso, no Brasil, os casos de infecções não se restringem ao grupo de risco. Acredito Não, que justamente, claro que não. né, Sim, por sim. causa dessa A gente... da imunidade. Diga, desculpa. Da imunidade da gente, como você explicou, né? Você ainda consegue se dar melhor do que os seus pais e assim sucessivamente, né? Os seus sobrinhos, né? Essa questão do grupo de risco, a gente classificou, né, os idosos, os imunodepressivos, né, pessoas que têm doenças autoimunes, entre outras doenças, como grupo de risco, porque eles são indivíduos mais fáceis de desenvolver rapidamente e morrer mais rápido. Né? O tempo de tratamento não funciona com eles, entendeu? Eu posso, por exemplo, desenvolver a doença, mas a chance de sobrevivência é muito maior do que a do meu pai, por exemplo, entendeu? E o que a medicina de urgência hoje vem pedindo, né, principalmente à frente do SUS, né, que vem pedindo isso, que está lá nos hospitais de campanha, eles vêm pedindo exatamente esse tipo de coisa, para que eles não tenham que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer, entendeu? Essa é a grande questão. Entendeu? Entendi. Rô, existem pessoas que possuem problemas em ficar isoladas, porque eu tive conversando com algumas amigas e tem muita gente com depressão, né, síndrome de pânico, que não conseguem ficar no isolamento. E aí acabam tendo distúrbios e a medicação às vezes não consegue fazer o efeito. Como ajudar essas pessoas? Nesse momento que o isolamento é a principal arma que a gente tem, né, para se proteger do Covid. Sim, a gente hoje, né, precisa entender algumas coisas, né? Eu sou profissional da saúde, mas eu sou de um outro espaço, mas a gente pode dar um pitacozinho de leve, né? Que não é muito bom, mas a gente pode falar. Eu sou o tipo da pessoa que tem que estar sempre se deslocando, né? Essa coisa de estar em casa para mim é uma grande dificuldade. Eu estou sempre em movimento. Então, se eu que já estou dentro do que eles chamam de padrão, já me sinto desconfortável, imagina quem tem, né, esses transtornos, né? Uma questão de depressão, uma questão de bipolaridade, um borderline, enfim, independente dela ter ou não, da pessoa ter ou não, a gente está lidando com um mundo novo, né? A gente deixou o mundo lá para trás. A gente deixou uma coisa... E agora a gente está vivendo um caos para viver um processo de acomodação para depois ver o que vai acontecer. É isso que a gente tem visto hoje com o Covid. Então, essas pessoas, a gente precisaria, né, e eu estou falando, aí eu vou falar do nosso país, né, precisaria que todo esse processo, os primeiros 15 dias, vamos voltar lá atrás, lá no dia 13 de março, que é quando a gente tem decretado o isolamento, distanciamento preventivo social, para que a gente não faça nem isolamento nem quarentena. São processos, sabe, Bruna? O distanciamento preventivo social é importantíssimo, porque eu vou diminuir a tal da curva da doença, eu vou diminuir a quantidade de pessoas com a doença, então eu dou tempo do sistema de saúde se organizar. Então, quando a gente fala em isolamento, a gente pediu esse isolamento lá atrás, a gente pediu esse distanciamento lá atrás para não ter que fazer um lockdown agora. Entendeu? O lockdown é a ponta final da história, que é a situação caótica que a gente tem. Eu vou ter pessoas doentes dentro de casa. E como é que a gente lidar com isso? Eu queria que todos que estavam saudáveis ou assintomáticos dentro de casa. E depois a gente ia ajustando. Então, como lidar com essa situação? O ideal, sabe, Bruna, é que a gente tivesse esses 15 dias que passaram, é claro que já passaram, a gente tem que pensar nas novas estratégias, para pensar nessas situações. Bom, o cara vai ficar em casa. O cara vai lidar com a morte, que é o médico, que é o enfermeiro, que é o técnico de enfermagem, que é o farmacêutico, que é o biólogo, sabe? Que é a galera que vai auxiliar na limpeza, na desinfecção do espaço, né? na esterilização do local. Ter uma equipe para tratar da saúde mental dessas pessoas.
entendeu? E ter nos postos de saúde, né, uma equipe de saúde mental para ter essas pessoas, né, catalogadas, né, anotadas lá, tem um nome que eu sempre esqueço, né, cadastradas, perdão, todas elas cadastradas lá, para que, olha, a Roberta, né, faz medicação de depressão, ela tem depressão, né, ela, né, tem que ter acompanhamento mensal, independente da doença ou não, a gente tem como trazê-la aqui, né, de vez em quando. Então, uma vez por mês a gente traz a Roberta aqui, ou então a gente vai visitar a Roberta. Entendeu, Bruna? Então, existe, claro que existe o ideal e existe o possível, né? Eu sei que a doença hoje ela é pandêmica, ela é mundial, enfim, mas eu estou falando do nosso país, eu tenho que lidar com o nosso país. Então, o nosso país, ele pode e tem tempo agora, né, de uma forma um pouco bagunçada, de tentar resolver essas questões de saúde mental, entendeu? Principalmente das pessoas que estão sofrendo com dentro de casa. Né, os municípios, né, as suas secretarias municipais de saúde, pegar os postos de saúde, pegar as pessoas cadastradas e ir visitar essas pessoas, né, de forma ordenada para que a gente não tenha os processos de transmissão acontecendo, entendeu? Isso é uma indicação, eu não estou dizendo que esteja certo, tá? Isso é um pitaco meu, entendeu? Porque, é como você falou, essas pessoas elas precisam de uma atenção maior, né? Porque não é que elas não queiram ficar em casa, é porque elas têm esse problema de saúde, né? E aí realmente a Secretaria de Saúde tem que olhar para elas, né? Porque foi como você falou, como não foi feito lá atrás, tudo muito brusco, dá esse impacto mesmo, né? A gente entende, Bruno, desculpa, a gente entende, né, que a doença, né, ela chegou meio que no susto, né, mas eu vou fazer um comentário que ele pode parecer um pouco duro, né, mas a minha cara já está à tapa, né, então a gente aqui no Brasil, em especial no continente todo, né, América do Norte, América do Sul e América Central, nós já conhecíamos a doença, porque ela começou lá na China. Então, se ela começou lá na China e quando ela foi alertada da alta transmissibilidade dela, que a pesquisa chinesa alertou da alta transmissibilidade, a gente já podia colocar, né, como o meu pai fala, as barbas de molho. A gente já podia pensar nessa possibilidade de prevenção, de isolamento, né, de distanciamento preventivo social, para que a gente não precisasse chegar nisso. Entendeu? Deixa eu só fazer mais uma... brusco, né? Para não chegar. E fazer mais uma coisa, que eu tenho sido muito questionada sobre isso. Ah, Roberta, mas tem pessoas que têm que trabalhar. Tem pessoas que precisam trabalhar porque senão morrem de fome. Na verdade, tem algumas coisas que a gente pode considerar aí. Todo governo ele tem que se preparar para situações catastróficas, seja ela qual for, seja ela um organismo vivo, né, um biológico, ou seja ela um tsunami. Então, a gente quando paga lá os nossos impostos, a gente tem uma reserva para uma situação como essa. Isso é um ponto. O segundo ponto é que a gente, assim, é muito fácil eu falar que não tem uma fragilidade econômica, sabe? Que eu sou concursada, né? Eu tenho meu concurso, eu tenho lá o meu salário certinho no final do mês. Então eu posso ficar aqui dentro de casa escrevendo hashtag fique em casa. Mas se eu posso ficar fazendo isso, quem está na minha situação tem que fazer a mesma coisa para respeitar o cara que precisa ir lá para fora. E qual é a segunda coisa? Se eu tivesse feito aquele distanciamento lá 15 dias atrás, todos nós, sem exceção, porque 15 dias não pesa para algumas pessoas. Claro, Roberta, tem situações, tem uma série de situações que a gente tem que pensar. Isso é importantíssimo. Eu não estou questionando, mas se todos nós tivéssemos segurado, deixado só os serviços essenciais funcionarem naqueles 15 dias, a gente hoje poderia reestabelecer a vida econômica com muita tranquilidade. Entendeu, Bruna? A questão é essa. Aí hoje está todo mundo gritando na internet, aos quatro ventos, você pode não trabalhar, posso não trabalhar, mas tem quem precise. Então eu respeito aquele cara que precisa ficando em casa. Entendeu? Exatamente. É isso, entendeu? Desculpa, eu falo demais, viu? Não, é porque realmente eu também escuto muito isso. É muito fácil falar para ficar em casa, mas e quem precisa trabalhar? E quem precisa desse dinheiro? Mas é o que você falou.
eu posso ficar, então eu respeito e dou a chance daquela pessoa estar trabalhando, né? Sim, sim, com certeza. Se Né? limitando a não ter muitos riscos, né? Mas também na internet, então tem falado muito de receitas milagrosas, né? Não sei se você recebe no Zap, eu recebo várias. Tem uma coleção delas, se você quiser. Não é? Agora até a máscara, porque disse que a máscara não pode ficar muito tempo, porque você fica respirando e inspirando o mesmo ar, e isso dá problema, enfim. Mas como que a gente lida com essas várias receitas? Por exemplo, tem uma a que fala do limão com bicarbonato, né, e água morna. As medicações, né, que até algumas figuras públicas estão batendo na tecla, não, essa medicação é boa. Como que prometem curas? A pessoa pode confiar nessas receitas, né, nessa coisa, remédios que são manipulados, que servem para quem tem asma, quem tem bronquite? Eu posso sair confiando porque fulano ficou bom, então eu também vou ficar? Como que a gente lida com isso hoje? Porque o que não falta é receita, né? E medicação, né? Sempre tem alguém te indicando algo. Então, assim, como é que eu vou falar isso, né? É muito delicado, né? A gente falar de sistema imunológico, vai ser muito extenso a nossa conversa aqui. O sistema imunológico, ele é uma construção. Então, quando se fala, por exemplo, em tomar vitamina D, vitamina A, vitamina C, vitamina não sei o que, vitamina... Isso tudo, né, tem funcionabilidade, mas desde que você venha fazendo uma nutrição correta, uma nutrição balanceada, né? Mas eu falo de um espaço de país que o cara às vezes tem que trocar o almoço pela janta. Então, aí alguém diz que a vitamina D funciona, aí o cara vai lá, compra 5 potes de remédio lá, de vitamina D e toma aquilo tudo uma vez. Não funciona. Ele ainda pode apresentar, né, alguns problemas com relação a isso. Então, assim, né, a gente tem amigos que são nutricionistas, eles podem até me ajudar nessa questão. Então, assim, o uso dessas vitaminas, desses suplementos vitamínicos, eles só são indicados para quem tem uma carência vitamínica. Ou então para quem fez alguma cirurgia, ou para quem está precisando naquele momento, para poder dar uma segurada no organismo. No caso do Covid, né, é claro que hidratar é um dos tratamentos, é uma das prevenções assim, no sentido de você manter o organismo sempre circulando água, né, faz parte dos processos de tratamento, e o uso de boa alimentação, né, essa alimentação balanceada para cada pessoa, aquilo que é bom para mim nem sempre é bom para o outro, eu tenho que lembrar disso também, entendeu? Então, né, com relação às vitaminas, né, essas questões de vitaminas, isso tem que ser, né, lá atrás na alimentação e vir para aqui para frente. Por isso que você tem alguns portadores que são assintomáticos, porque o vírus vem para o organismo consegue reagir de forma eficaz a ponto de você não desenvolver a doença. Entendeu? Então, isso é uma relação, isso acontece muito, né? O portador sintomático é o organismo que não consegue produzir anticorpos suficientes para combater o vírus. Então, ele desenvolve a doença, ele entra em processo de falência nesse sentido. Quando a gente fala, né, e aí eu tenho que ter muito cuidado, porque injeções como a hidrocloroquina, né, hidroxicloroquina, elas são medicações específicas para doenças imunes, autoimunes, né? Aí depois apareceu a ivermectina, sabe? Nada disso funciona, né? Isso não tem funcionalidade. Apresentar, né, 3, 4 pessoas que melhoraram não significa que todos vão melhorar com aquilo, entendeu? Então, eles são desconsiderados e são nocivos. E qual é o grande problema, né? A hidroxicloroquina, ela sumiu do mercado, que ela é utilizada para pessoas com lúpus, por exemplo, e aí eu deixei desguarnecida um grupo que precisa da medicação, entendeu? Verdade. E aí eu tenho outras coisas, por exemplo, as pessoas falam de homeopatia, as pessoas falam de uso de óleos, de uso de infusões, né, o bicarbonato, né, o bicarbonato com limão. Então, assim, a minha preocupação
é que a gente inventa um monte de receita maluca e aí de repente você melhora um pouquinho. Só que se melhorar um pouquinho não significa que você melhorou no todo, né? Então se você não melhorou no todo, a doença que está ali, que deu uma acomodada, que entrou num processo de latência, porque o seu sistema imunológico deu uma sacudida, daí a 2, 3 dias ela pode retornar de uma forma muito agressiva. Entendeu, Bruna? Entendi. Então, no caso do corona hoje, no caso da Covid, o que é indicado, né, é isolamento, ponto. Qualquer uma dessas receitas que aparece no grupo dos nossos pais, porque no meu pai então aparece um monte, uma coisa impressionante. Eles brotam, né? Não, porque se você tomar isso e com aquilo e misturar com não sei o quê, bicarbonato então é o top, né? É o cara que bomba na internet, né? Porque serve com vinagre, serve para limpar não sei o que, limpar não sei o que lá, e serve para matar o Covid, né? É isso. Não é para usar. A gente hoje não pode usar qualquer coisa que possa mascarar a sintomatologia da doença. Entendeu? Então, eu não estou dizendo, por exemplo, que um óleo essencial não funcione. Eu não estou dizendo que, né, o bicarbonato não funcione porque eu tenho as minhas dúvidas. Mas eu não posso fazer uso disso de jeito algum porque eu vou mascarar toda uma situação. Entendeu? Ah, Roberta, mas foi fulano que falou que ficou bom. O remédio que o cara toma lá não serve para mim, entendeu? São coisas distintas. Aproveitando, falando em remédio, a única medicação que não é indicada hoje para o uso do Covid é o ibuprofeno, né, para os sinais e sintomas. A gente usa a dipirona e o paracetamol, tá bom? Porque são os menos agressivos em termos de metabolização, entendeu? E em relação à febre, qualquer antitérmico que aí... Então, esses dois, seriam esses dois, com relação a só esses dois. Mas eu volto a pedir, né? A gente volta a pedir sempre. Para a gente não usar esses antitérmicos, se a gente está suspeitando, né? Ainda mais agora a gente suspeita de tudo sempre, não usar o antitérmico, porque a gente pode estar mascarando a doença. Então, o ideal é que a gente vá ao hospital de emergência, à UPA, né? E para passar pelo médico e ele fazer essa receita. Porque a automedicação é muito complicada, entendeu? Então, ela já é complicada normalmente. Ela já é um grande erro, né? O amiguinho que indica o remédio para o outro, ela já é muito complicada. Em tempos de Covid, então, é mais complicada ainda, tá bom? A gente tem uma pergunta aqui, como a gente está falando de sistema imunológico... falando sobre o sistema imunológico, um recém-nascido não tem sistema imunológico formado. Com que idade a criança chega na fase de não ter mais risco sobre o Covid, sobre a Covid? Assim, a criança nasce, na verdade, com um sistema imunológico em profusão. A gente diz que ele ainda está indiferenciado, né? A criança ela vai começando a selecionar anticorpo para um lado, anticorpo para o outro, né? Os tais dos IgGs da vida, IgG, IgA, IgB, que a gente chama, né, no estudo da imunologia. A partir dos 5, 6 anos, essa coisa já está um pouco mais arrumada. Mas é muito determinista da minha parte falar 5, 6 anos, porque às vezes a criança pode estar com isso arrumadinho um pouco antes, né? Lá com 3, 4, ou ela pode levar mais um tempo para deixar esse sistema imunológico mais ativo, mais atento. Entendeu, Bruna? Entendi. Porque, volto a dizer, se a doença ela sofre variação, né, com temperatura, com salinidade, com pH, com o organismo que ela está, o sistema imunológico ele vai sentir coisas parecidas. Cada espaço que a gente está, né, o nosso sistema imunológico pode estar mais ou menos ativo nessa situação, entendeu? Entendi. Fica difícil, né, prever, né? A gente, a princípio, não sei se a gente vai fugir muito, mas a Araújo, ela tinha falado, eu cheguei a falar sobre a família do vírus. Aí ela está explicando aqui pra gente que ela perguntou sobre a família de vírus, porque trabalha com animais e já perguntaram a ela se a vacina para cães contra o coronavírus também poderia ser usada em humanos. Aí por isso que ela perguntou sobre essa... Deixa eu perguntar então. O coronavírus, eu falei lá no início da nossa conversa, né? Ele é uma família aí que a gente tem, né, 7 tipos virais descritos aí pra gente, né? E esses 7 tipos virais, eles são na espécie humana. Né? Como eu disse também, o
coronavírus ele é zootrópico, ele é comum, né? Ele é comum em animais, nas mais diversas espécies. Ele não é uma coisa comum para a gente enquanto espécie humana. A vacina que existe para o coronavírus canídeo, né, para os cães, né, eles são específicos para os cães, eles vão atender ao sistema imunológico dos cães, então eles não servem para a gente. Né? Rolou na internet aí durante um tempo um videozinho de um indivíduo que pegava uma vacina para cães e apontava escrito lá, para coronavírus. Sim, claro que o coronavírus ele é zootrópico, ele é característico de outros grupos animais que não a espécie humana. Então, essa vacina, ela é própria para cães, ela não é própria para gente. Ela, inclusive, pode causar mais danos, né, do que o próprio corona em si. Pra gente, porque toda vacina ela é produzida com um patógeno, né, causador da doença, ou na forma latente, ou na forma morta, né, para que o nosso corpo desenvolva essa imunidade ativa, desenvolva os anticorpos. Então, Araújo, eu não sei o seu nome todo, né, tá só Araújo pra gente aqui. Essa seria a nossa resposta para isso. Então, a vacina que é utilizada, né, para coronavirose canina, ela é exclusiva para cães. Ela não serve para a espécie humana de jeito algum, tá bom? Tá ótimo. Gente, se vocês quiserem fazer mais perguntas, é só ir colocando aqui pra gente, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Roberta, falando só mais uma pergunta sobre a parte de imunização. Praticar esportes ajuda na imunização? Ou o sistema imunológico ele é mais forte? Quem praticou esporte ou se agora praticar? Se você é um atleta... da academia. Que não é o meu caso, mas... Se você é um atleta, né? Olha só. Brincadeiras à parte, a gente... abrir uma academia hoje é um erro, porque a academia é um espaço fechado, tá? Uma academia, um estúdio de dança, qualquer um desses espaços em que você tem uma aglomeração, você não pode estar com essa galerinha lá dentro. É claro que indivíduos que são atletas, que são de fato atletas, pessoas que são praticantes regulares de atividade física, né, elas têm esse sistema imunológico muito mais ativo, né, ele está muito mais ativo do que uma pessoa que é sedentária, né? Então o risco da pessoa se contaminar com certeza é menor. E isso a gente comentou lá no iniciozinho, quando a gente falou dessas diferenças de ficar doente ou não ficar doente, entendeu? Uhum. Por quê? Né? Isso vai variar de organismo para organismo. Então as pessoas que naturalmente praticam esporte, que tem uma regularidade, né, faz esporte pelo menos aí de 2 a 3 vezes por semana, uma atividade física, vamos colocar assim, que pratica uma atividade física, né, de 2 a 3 vezes por semana, tem lá um acompanhamento, faz uma boa alimentação, né, tem uma vida regularmente saudável em termos de não se estressar muito, essas coisas todas. A chance dessa pessoa ficar doente, ela é menor daquele que é fumante, por exemplo. Daquele que não se alimenta, que só come comida industrializada, que só come comida, né, processada, né, que está mais exposto, né? O cara que trabalha, por exemplo, num grande centro urbano, né, num espaço de centro urbano de aglomeração, pessoas que moram em espaços de comunidade. Então, assim, eu tenho que pesar tudo isso na balança. Então, eu não posso também ser cirúrgica, dizendo, não, se você pratica esporte, você não fica doente. Não, a possibilidade de desenvolver a doença é menor, mas isso não impede de você ser assintomático, entendeu? Não impede você ter o vírus e ser assintomático, entendeu? É isso, né? Entendi. Então, ou seja, gente, a gente tem que ser esportista desde sempre, né? Desde sempre. Não é amanhã começar a correr como a galera resolveu correr agora no meio da rua e não funciona, né? Verdade. E o uso de complexo vitamínico, ele auxilia, mas ele não é direto. Eu falei isso lá no início da nossa conversa, né? Ele não vai
Se eu começar a tomar hoje, não funciona, porque é um processo de formação. As vitaminas, elas atuam como coenzimas no nosso organismo, né? Então, elas vão auxiliar um processo de construção de anticorpos, elas vão auxiliar essa movimentação imunológica. Então, se eu começar a tomar hoje e for para um grande centro urbano amanhã, ou for para o meio de uma comunidade onde você tem uma grande aglomeração, ou para um hospital onde eu tenho alta transmissibilidade, a chance de eu ficar doente é tão grande quanto, não funciona. Respondi, Bia. Sim, aí a gente vai falar agora sobre proteção. Sim. Né? Como que a gente ajudar aí as pessoas a se proteger, ajudar as pessoas a entender, né? Porque às vezes não é se proteger, mas é entender que precisa, né? O uso da máscara é uma recomendação em prevenção. A luva e o óculos também faz parte da proteção. Por que a importância da máscara? Né? E hoje a gente vê falando da luva, a gente vê as pessoas usando aquele óculos em que ficava mais dentro das unidades de saúde. Como ajudar aí nesse sentido? A Zélia perguntou lá no início, né, com relação à questão dos olhos como contaminantes, né? Os olhos hoje, eles acabam sendo uma das principais vias de entrada, porque como a gente está de máscara, eu estou, né, fechando boca e nariz. E assim, o uso da máscara, eu falava lá atrás, né, que a máscara, ela era credenciamento, né, de não tomar cuidados. Então, se eu uso a máscara, eu posso ir para a rua. As pessoas entendem dessa forma, entendeu, Bruna? Mas hoje, como a gente não respeitou aqueles 15 dias lá atrás que a gente já falou, eu preciso estar de máscara. Ele tem alta segurança para a gente no transmitir e no receber. Eu não estou falando nem de tipo de tecido, não. Estou falando só de uma barreira física de imediato. Então, assim, né, eu já uso óculos, então meu espaço visual, né, meu espaço ocular, ele já está protegido de alguma forma. Então, eu já saio naturalmente de máscara e com óculos. Então, eu estou com esse meu espaço de face todo protegido. Mas, né, pegar essa máscara e botar a máscara no queixo ou como arco não funciona, né? Não é estar de máscara, é estar de máscara, né? É essa questão. E o uso delas não podem continuar sendo credenciamento de fazer qualquer coisa. Eu estou protegido, então eu posso fazer qualquer coisa. Então, assim, tem que usar a máscara sim, né? Saiu de casa, coloca a máscara, voltou para casa, tira a máscara e vai lá colocar de molho lá na água sanitária, no álcool 70, que tem que ser o álcool 70, né? E usa outra, né? Tem sempre os nossos pares reservados, ensacados, nada passados. De ficar de máscara assim, né? Não, face. Não, né? Não, nem assim. Não é assim. A gente tem nem assim. Não, é assim então não, pelo amor de Deus. Então a gente fica assim, não pode. Né? Então, assim, a máscara ela é essencial hoje, né? Ela tem que ser nosso grande, né? Ela tem que ser usada. A questão da luva, ela vai cair na mesma questão que eu falava lá atrás da máscara, de ser credenciamento de colocar a mão em qualquer lugar. Quando a gente está de luva, a gente acha que tem que colocar a mão em qualquer lugar. Quando a gente está sem luva, a gente já fica mais cuidadoso e mais zeloso. Mas, ainda assim, eu acredito que a luva hoje, a luva de procedimentos, aquela luva simples, ela precisa ser usada principalmente para as pessoas que precisam estar na rua. Mas aquela luva é assim, você usou, tirou, jogou fora. Entendeu, Bruna? Não é chegar em casa, né, e simplesmente lavar, né, e usar novamente, porque não funciona nesse sentido, entendeu? A luva, né? A luva, né? A gente tem que ter uma luva para cada saída. E aí a gente vai cair num problema que perguntaram como um problema ambiental lá atrás, né, da questão do desmatamento. A luva, a máscara descartável e alguns desses óculos são os nossos. A gente diminuiu a quantidade de resíduo produzido, mas a gente agora aumenta, né? As pessoas que trabalham com essa parte de limpeza têm relatado que a quantidade de máscaras e luvas no chão tem aumentado. Então, de que adianta eu usar isso se eu continuo contaminando alguém, se eu não descarto isso corretamente? Entendeu? Então, a higiene ela é importantíssima nessa situação.
Então, mais do que, né, eu colocar uma luva, eu preciso lembrar das questões de higiene, tá bom? Com relação ao óculos e aquela máscara que estão usando, que é um material plástico específico, tem um material específico para isso. Essa máscara, ela pode ser ser indicada dependendo da situação que a gente se encontra, mas ela tem que ser usada com uma máscara forrando aqui a face também, não tem jeito. Eu tenho que usar, né, os dois. Obrigada, viseira, não lembrava o nome. Essa viseira, ela vai ser indicada, ela já é indicada dentro do hospital, ela é um EPI do hospital. E ela já está sendo indicada aqui para fora em algumas situações, porque dependendo da máscara que você tiver, não funciona. Agora, usar só a viseira sem a máscara facial, sem a parte que cobre nariz e boca, não funciona, entendeu? É isso. Entendi. Respondi? Acho que respondi. Respondeu sim. A Bia pergunta aqui, de fato, caso seja necessário sair de casa, utilizar o boné para ajudar alguma forma de evitar o contato com as mãos, com os cabelos? Bia, eu tenho usado o boné com frequência porque eu estou conversando com vocês aqui, estou o tempo todo mexendo no cabelo. A gente que tem cabelo curto, principalmente, acaba mexendo muito no cabelo. Então, toda vez que eu preciso sair, né, eu tenho cuidado, além da máscara e do óculos, eu tenho cuidado de usar o boné. Mas chegando em casa, né, é a operação Chernobyl, como você fala, né, tem que lavar tudo, limpar tudo, para evitar qualquer possibilidade de contaminação, tá bom? Tá ótimo. Roberta, para a gente encerrar, né, porque a gente está aqui nesse bate-papo, estou vendo as pessoas perguntando, quero agradecer de antemão a cada um que está aqui com a gente, participando dessa live. Espero que a gente esteja ajudando, com certeza, a Roberta, né, está aí esclarecendo todas as nossas dúvidas. E um assunto que a gente pode terminar falando, se você não tiver nenhuma outra colocação para fazer, que eu lembro que você falou que queria falar um pouquinho do meio ambiente, não sei se foi agora. Sim. Sobre o lockdown. O que é isso e se realmente ele é necessário, porque tem muita gente que acha que não, né? Que a Mary está falando para a gente não acabar, mas tem muita gente que acha que o lockdown não é necessário, que isso é uma covardia do governo, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. Com relação à questão do meio ambiente, a gente hoje tem espaços, né, da ecologia e da saúde, que elas se integram com uma coisa que a gente chama de saúde ambiental. A gente sabe que quando a gente mexe nos espaços de reserva natural, a gente acaba mexendo com a gente. Então, quanto mais a gente desmata e quanto mais a gente acaba com os animais de sangue quente, como a gente diz que são mamíferos e aves, e os outros animais também, independente de qualquer coisa, eu não vou ficar classificando nada aqui, porque daqui a pouco as pessoas vão achar que tem que sair matando tudo. Né? Essa questão da gente desmatar, a gente, né, deixa livre para esses micro-organismos procurarem outros espaços para se alojarem. Né? Eles vão procurar outros reservatórios. E aí, o principal reservatório somos nós, quer dizer, o principal, né? O que acaba estando próximo aí somos nós. Né? Quando a gente constrói as nossas casas, quando a gente constrói os nossos espaços, a gente está entrando no espaço desses seres vivos, entendeu? E aí a gente, né, a gente tem essa relação, né, direta com o desmatamento e a morte desses animais com essas contaminações. A gente já sabe hoje que o coronavírus, que existem tantos outros, tá? Eu estou falando de alguns só, estou falando de 7 tipos que a gente falou aqui, na verdade eu falei de 3 e falei especificamente de um, que é o nosso Covid-19 hoje, tá? Existem tantos outros coronavírus nas espécies, nos grupos animais, né, que a gente sabe que se a gente continuar nesse processo, a gente com certeza tem novas pandemias aparecendo por aí. Entendeu, Bruna? Então, essa relação de proteção com o meio é importantíssima. Tá? Não há, né, como não pensar em desenvolvimento sustentável e saúde pública, né, sozinho. As coisas têm que ser pensadas juntas. Eu não posso deixar de pensar nisso. Qual é a outra coisa? Eu não sei se meu tempo deve estar acabando. Qual é a outra coisa que você perguntou, né, com relação à questão do lockdown?
Isso. Eu tenho 3 processos de afastamento. Eu tenho o distanciamento social preventivo, eu tenho o isolamento, eu tenho a quarentena e o mais radical de todos é o lockdown. Entendeu? Roberta, Né? Oi. a gente tem 30 segundos. Apareceu Tá bom. aqui para mim. Eu Tá, quero a te gente depois agradecer, tá? continua, Vamos tá fazer bom. outra live falando Tá. mais sobre isso. O Tá lockdown bom? é importante agora, ponto. É isso. Agora não tem jeito. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada, Muito obrigada, tá? viu? Ó, Obrigada a todos vocês. obrigada Fica com aí. Deus. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau. Boa noite.